Olá, boa tarde, tudo bem? A você que está aí do outro lado, neste momento, nesta live ao vivo. Eu não costumo fazer isto aqui, mas pretendo fazer hoje, porque eu gostaria de deixar aos meus amigos, aos meus irmãos, a todos os que estão e que estarão posteriormente vendo e assistindo, eu queria deixar um assunto bastante importante aqui hoje, sobre comunismo, partido de ideologias esquerdas e cristianismo. Um cristão de verdade não vota em comunista. E eu gostaria de deixar aqui 3 pontos, e são muito importantes para você entender sobre a ideologia comunista. Nós estamos vivendo em um momento de decisão na nossa nação. Essa decisão vai trazer resultados posteriores, futuros, que vão deixar um legado para nossas próximas gerações. E eu queria deixar aqui o meu entendimento sobre comunismo. Não sei muito, estudei muito pouco sobre comunismo, mas eu tenho o conhecimento base da ideologia de Karl Marx e de Engels. E eles escreveram alguns livros que todo brasileiro deveria ler, e se fosse lido por um cristão, reprovar o que esses homens deixaram de cunho, deixaram de herança, deixaram de legado para as sociedades que vieram depois, e que hoje traz uma terrível destruição sobre as nações, sobre os partidos políticos, sobre aqueles que abraçaram a ideologia comunista e o estado em que eles vivem. Eu queria deixar 3 pontos, e que você fosse paciente e pudesse estar assistindo, ou assistir posteriormente, vai ficar aí guardado, gravado para você. Cristão de verdade, eu afirmo, cristão de verdade, que entendeu o Evangelho, cristão de verdade que sabe o que é ser um cristão, não vota em comunista, não vota em partido de ideologia comunista, não vota em pessoas que consciente ou inconscientemente são de partidos aliados comunistas. Então, eu quero afirmar, e é sobre esta afirmação que eu quero trazer para você: cristão de verdade não vota em comunista. Cristão é alguém que segue a Cristo. Cristão é alguém que estuda a palavra de Deus. Cristão é alguém que, observando o texto sagrado, procura colocar sua vida enquadrada com as Escrituras. Porque é as Escrituras que definem se você é ou não um cristão. Não é porque você vai à igreja, não é porque você frequenta uma igreja, não é porque você se diz crente, que aceitou a Jesus, que você é um cristão. Eu terminei agora, para a graça de Deus e para a glória de Deus, 202 vezes o Novo Testamento e 92 vezes o Antigo Testamento. Eu acredito sim que eu tenho autoridade para afirmar que cristão de verdade não vota em comunista. Cristão de verdade é alguém que zela pelos princípios bíblicos e os princípios da palavra de Deus. Esse zelo deve ser praticado em nosso relacionamento pessoal e diário com Deus, e também com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas também deve se estender a
todas as decisões pessoais. Quando eu compro, quando eu vendo, eu tenho que lembrar que eu sou um cristão. Inclusive no tocante às nossas escolhas políticas, eu devo definir se sou ou não um cristão. Não podemos contribuir com partidos políticos que defendem a aprovação, a legalização de projetos que afrontam as escrituras sagradas. E nós temos visto os deputados, nós temos visto senadores, nós temos visto os ministros da justiça, nós temos visto pessoas influentes na nossa nação lutando pelo fim dos valores cristãos que estão implícitos nas escrituras sagradas e querem destruir os valores cristãos, querem banalizar os valores cristãos, alguns nos ameaçando que estão dispostos até a pegarem armas para tirar a validade da palavra de Deus. É por este motivo que eu resolvi fazer este breve vídeo aqui. E espero que você, que tem alguma dúvida, possa, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ser liberto desse espírito comunista. Deus me permitiu ir em Cuba, em Havana, e eu fui ao Capitólio, onde antes tinha os 3 poderes, que até 1950, antes da queda do regime anterior e instaurar o regime comunista, lá havia os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esta casa foi banida e lá apenas um poder, que é o governo comunista. Esse lugar se tornou um lugar de cerimônias, chamado Capitólio. Entra aí na internet e veja. À frente do Capitólio há 4 leviatãs, numa avenida chamada Avenida das Águas. Ela começa de frente ao Capitólio e termina no porto, o primeiro porto de Cuba, em Havana, chamado Avenida das Águas. De frente dessas 4 leviatãs está o maior centro de Aruba, que é a palavra latina para macumba, o maior centro de macumba da América Latina. Ele faz o elo entre África, continente africano, e o continente sul-americano. Lá eu vi milhares de brasileiros vestidos de baiana, e brasileiros com alguns cap na cabeça de pai de santo. Dentro desse terreiro, eu filmei o terreiro em parte, e eu vi queimando aves e animais em uma certa altura, e num lugar mais longe, dentro desse centro de macumba chamado Museu de Aruba, que de museu é apenas um disfarce, que eu acredito lá mais dentro, onde não deixaram eu entrar, que lá sejam feitos sacrifícios humanos. Eu fui na praça central de Cuba, onde está o monumento a José Petri, que é o apóstolo de Cuba. Mas não é apóstolo evangélico, é o homem que trouxe a filosofia da Índia e da Coreia do Norte. E há mais de 100 anos atrás, ele escreveu todo o sistema governamental comunista para a América Latina e foi implantado em Havana pelos irmãos Castro abraçado e por Che Guevara imposto sobre aquela ilha. E ela difundiu sobre a América do Sul. E países da América do Sul, líderes como Lula, Dilma, Ciro Gomes, Serra, Alckmin e outros, que em uma reunião em Havana, eles assinaram um pacto hoje conhecido como Foro de São Paulo, que faria dos países da América do Sul o maior país continental comunista.
E todos aqueles que assinaram lá teriam o direito de ser presidente do Brasil. Dos que estavam presentes, Ciro e Serra ainda não chegaram ao governo, mas estão desejosos. E Lula sonha. O Lula sonha em ser o presidente de um país continental americano comunista. Que o Senhor o repreenda, esse espírito, esse principado. Mas de frente ao Capitólio, você vai ver um obelisco, um falo de 95 metros de altura. E dentro deste obelisco, desse falo, está uma imagem da rainha Jezabel de 17 metros de altura. 50 metros atrás dela há uma imagem de Lúcifer, um anjo preto, negro, de 1,60 m de altura, e esse está de pé. Mais uns 50 metros fora, no jardim, está esse anjo de cabeça para baixo, com as asas afincadas dentro da grama, no chão, e uma placa escrita: Anjo Lúcifer, o espírito patrono do espírito da revolução. Pasme aí, revolução, a palavra latina para rebeldia. E a Bíblia casa rebeldia como espírito de feitiçaria. Então é um casamento de 4 poderes extraordinários: a feitiçaria em Aruba, os Leviatã, Jezabel com o governo e Lúcifer como mentor. Lá no monumento de José Petri, que tem 100 metros de altura, aves voam 24 horas por dia. Eu não entrei, mas o apóstolo que estava comigo, o apóstolo Léo, entrou. Lá você não pode entrar pela direita. Lá você tem que subir uma escada de uns 100 metros, íngreme, e você tem que subir pela esquerda e descer pela direita. Quando eu cheguei com mais 4 pastores, eles não nos deixaram entrar. 4 horas da tarde, diz que estava encerrado o expediente. Os demônios não deixaram. Mas Deus usou a coragem do apóstolo Léo, que subiu pela escadaria da direita, que estava aberta, e soldados com metralhadora gritando: para, nós atiramos, para. E o apóstolo Léo subiu e entrou. E em seguida o apóstolo João também entrou neste monumento. E lá, eu não vou lembrar a frase, mas estava escrito que somente idiotas acreditam no que a Bíblia diz. Ei, eu quero dizer para você uma coisa. Não quero deixar esse assunto muito longo. É por esta razão que eu afirmo, e vou mostrar para você agora, que um cristão de verdade não vota em comunista. Então pergunte aí para mim: bispo, por que é que eu não posso, como cristão, votar em comunista? Eu vou lhe dar algumas razões a seguir. Inicialmente, quando se fala de comunismo, a primeira coisa que se me vem à mente é Karl Marx. E quem era ele? Quem foi Karl Marx? Karl Marx era um revolucionário socialista que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele publicou vários livros durante a sua vida, difundindo o seu pensamento. Entre os principais há 2, e vou te aconselho a ler. Um com o título O Capital e o outro com o título O Manifesto Comunista. Esses 2 são os mais importantes dos seus escritos. Então, para entendermos o absurdo do comunismo promovido pelos partidos de ideologia comunista, temos de avaliar o legado que Karl Marx deixou na sua ideologia. Vou dividir esse assunto em 3 pontos básicos, para não ficar muito extenso, e de forma que todos tenham uma ideia clara sobre o pensamento e a ideologia comunista de Karl Marx e o cristianismo. Primeiro, Karl Marx diz que a religião
é o ópio do povo. Vou repetir. A religião, segundo Karl Marx, a minha e a sua religião, e ele está tratando de fé cristã, é o ópio do povo. Em primeiro lugar, o que vem a ser o ópio? O ópio é uma droga, utilizada desde o tempo neolítico. Ela era usada para o alívio de dores e também era usada em cerimônias religiosas, alternando o seu uso entre o tratamento de doenças e o alcance de um mundo de ilusão, ou quando eles usavam o ópio em cerimônia religiosa para eles galgar o paraíso. Então, viajando pelo mundo antigo, encontra-se relatos do uso do ópio em praticamente todas as civilizações conhecidas. Os egípcios usaram, a Mesopotâmia usou, os persas, os gregos, os romanos. Na civilização grega, o ópio era usado e utilizado em ritos religiosos e também para os soldados gregos, em solução com álcool, para banir o medo, para tranquilizar e dar coragem aos guerreiros durante as batalhas. Ao contrário de outros povos que utilizavam o ópio apenas como analgésico ou durante as cerimônias religiosas, os romanos consideravam-na uma arma utilizada em suicídios e assassinatos. Ou seja, o uso do ópio é algo que já existe na humanidade desde longa data, há muito tempo. Além do uso descrito anteriormente, como medicamento para alívio de dores e tratamento de doenças, e em ritos religiosos, o ópio também pode causar dependência física e psíquica, reduzindo a capacidade de trabalho e provocando enfraquecimento físico. O que Karl Marx quis dizer quando a religião é o ópio da sociedade? É que quem segue a fé cristã, segundo Karl Marx, perde consciência, fica dependente, é alguém que facilmente é ludibriado, é alguém que vive pela fé, é alguém que vive sonhando em mundo de ilusão. Esta é uma afirmação que depois de ser trabalhada a longo prazo, ela vai trazer sobre o indivíduo uma desistência da sua fé. E quando ela é combatida dia após dia, para aqueles que não têm uma compreensão da Escritura, ele começa a pensar que a sua fé está errada. Ele já não confia mais em Deus como aquela maior autoridade para solucionar problemas. E então começa a confiar mais no Estado do que em Deus. Então, já não declaramos mais que feliz é uma nação cujo Deus é o Senhor. Então nós apostamos, mesmo sendo cristãos, quando desprezamos a fé, nós agora passamos a acreditar que o Estado e os seus representantes políticos vão trazer soluções para nós. Em outras palavras, o ópio é uma droga, pode causar dependência. Então Marx está dizendo que a religião, que a fé é uma droga. A religião, o ópio foi usado como medicamento. Então Karl Marx está dizendo que a fé cristã, ela só serve para resolver problemas. O ópio tem efeito analgésico. Karl Marx está dizendo que a fé nos dá amortecimento. O ópio era efeito tranquilizante. Karl Marx está dizendo que quem é religioso, quem usa a fé, vai se tranquilizar diante dos problemas sociais. É verdade. Existem pessoas que não querem lutar por um Brasil melhor, por uma sociedade melhor. Eu sou de Deus e eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ei, engano seu. Nós somos de Deus, mas ainda somos cidadãos aqui da terra. Somos humanos, somos de carne e osso. Você precisa defender sua família, defender seus valores, defender seus filhos, defender seu casamento, defender seu nome, sua integridade, sua moral e, acima de tudo, defender sua fé. Marx disse que
O ópio era utilizado para o alívio de dores. Então que nós usamos a fé para nos livrar de certas dores e problemas. O ópio era usado em ritos religiosos. E que a fé apenas serve para ritos religiosos. Então o diabo conseguiu dividir. Então um pastor não pode dizer em quem ele vota. Um pastor não tem o poder de dizer o que ele... Desculpa aí, caiu aqui. Então alguém está dizendo que a fé é apenas para rito religioso. Não! Eu uso a fé para edificar minha sociedade. Eu uso a fé para determinar o caráter moral de cada homem. E aonde a fé é reverenciada, nós temos uma sociedade extraordinária. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estive na Suíça e fiquei com vergonha de dizer que eu era crente. Eu estive em Portugal e fiquei com vergonha de dizer que eu era pastor. Porque em uma mesa de café, eu pedi um copo de suco ao garçom. E eu disse a ele, eu quero um suco gelado. E ele então trouxe o lanche e trouxe o suco. E eu observei que o suco não estava com gelo. Eu disse, senhor, eu pedi gelado. E o garçom português disse, senhor, desculpe-me, nós congelamos a fruta para não fraudar o cliente. Nós da igreja no Brasil vendemos suco de laranja nas cantinas das igrejas, que eu não aprovo, e colocamos metade de água no suco e depois servimos num copo de gelo e vendemos pelo preço de suco natural puro. Mas o que fez essa sociedade ser melhor que a nossa? Na Suíça eu entrei no restaurante, apareceu quem me atendesse e trouxesse a comida. Mas na hora de pagar eu mesmo fui no caixa, coloquei a nota maior, peguei o valor do troco e trouxe. Não tinha ninguém para me corrigir, ninguém para me aferir. Nas bancas de verdura na rua, eu compro a maçã, pago, pego o troco, coloco um peso em cima da nota e vou embora. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu era crente, porque os crentes hoje, na igreja ou entre irmãos, eles fazem negócio e não pagam. A fé é para mudar a sociedade. Acorda! A fé é para aplicar no dia a dia. Eu sou cristão na igreja, sou pastor na igreja, mas eu sou o mesmo cristão aqui em casa, no meu trabalho, no dia a dia. Mas essa ideia socialista, comunista, essa ideologia esquerdista quer tirar o vínculo e deixar a igreja apenas como cerimônia religiosa. Em Cuba não é proibido igreja. Só é proibido falar contra o sistema do governo. Preguei em Cuba, passei lá alguns dias. Eu não sabia, e o pastor também não sabia, poderia ser um membro lá de 50 anos. Mas ele ama Fidel, ele ama o sistema. Então, o sermão tem que ser primeiro revisionado pelo governo. E se eu trazer alguma informação contra, se eu trouxer alguma informação contra o Estado, então eu sou corrigido imediatamente, posso até ser preso. Isso eu vi lá em Cuba. Por isso eu estou afirmando que cristão de verdade não pode votar em comunista. Uma vez que já foi esclarecido o que vem a ser o ópio, voltemos à afirmação marxista, que a religião é o ópio do povo. O que Karl Marx quis dizer com tal frase? O pensamento de Marx estava diretamente voltado para a sua luta contra a desigualdade social da sua época, mantida pela classe dominante de sua época. Marx acusava a religião de fomentar ilusões da grande classe oprimida. Ou seja, segundo ele, a religião induzia o povo a se conformar com a situação vigente da época da desigualdade social, entorpecendo o senso de reação da classe dominada, atendendo-se assim
os interesses da classe dominante. Falando de forma bastante explícita, por causa da religião, o povão, a classe dominada, aceitava a opressão por parte dos poderosos, que era a classe dominante, pois acreditava que teria uma vida melhor no mundo vindouro, no paraíso, só após a morte. E deste modo não necessitariam lutar por melhoria significativa neste mundo atual, neste mundo natural. Essa era a ideia de Marx. Assim sendo, a religião teria o efeito de um ópio, de uma droga, levando o povo a experimentar uma sensação anestésica de se estar vivendo uma época de uma vida de utopia, centrada no mundo vindouro, desejando o sujeito futuro e aceitando a opressão pela classe dominada. Mas tinha um segundo ponto, porque se ele tirar a fé, a religião, então ele pode implantar facilmente a ideologia comunista. Agora, a minha opinião, como pastor, como um líder evangélico, como alguém que tem autoridade para direcionar uma vida ao futuro, a uma vida após a morte. Então eu tenho autoridade para falar e opinar. Você não é obrigado a seguir minha opinião. Mas se você é cristão como eu, deveria pelo menos parar para pensar. Então, segundo a minha opinião, a religião pode ser utilizada para propósito descrito por Karl Marx? É uma pergunta. E eu mesmo respondo, é claro que sim. Inclusive, há maus políticos que abusam da liberdade de certos pastores dão e buscam o apoio de líderes religiosos, a fim de que esses líderes façam propaganda a favor de tais políticos em suas respectivas igrejas e templos. Aliás, há defensores do absurdo como o aborto, pastores que defendem o aborto e que abraçam a causa política comunista. Eu vou dizer o nome. Há um tal de bispo aí, Macedo, que abertamente defende o aborto, que ele vá para o 7º dos infernos, porque o 5º já deve estar cheio, porque desde criança que se manda gente para o 5º dos infernos, não é possível que não encheu. Como um homem que se diz um sacerdote dessa nação, defende o aborto. É nesse tipo de homens que a esquerda comunista, que esses países que acham apoio para desvalorizar a fé, para destruir a religião verdadeira. Nesse caso, eu nem sei o que é pior. Se é um político declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e ainda assim defender abertamente o aborto, ou um líder religioso que permite que tal disparate acontecesse com o seu consentimento. Este é um excelente exemplo de como a religião pode atender os interesses dos poderosos. De forma similar, há maus líderes religiosos que ensinam os seus fiéis que os mesmos devem desprender-se de bens materiais. Um assunto bastante polêmico, vou apenas pincelar. E com qual objetivo um líder diz que você tem que se desprender dos bens materiais? Para que os fiéis entreguem os seus bens para a igreja, é claro. É claro que cada cristão tem o seu dever para com a casa de Deus. Mas não nesta proporção, nesta falta de vergonha na cara de certos pastores que estão explorando o povo, roubando o povo. Há inclusive aqueles que afirmam que o fiel deve entregar tudo que possui no altar da igreja. Não. O que Deus diz para você entregar, você deve entregar. O que esses líderes pilantras dizem para você entregar, muda de igreja. Procura um sacerdote sério. Exige base bíblica para aquilo que está sendo pregado. Não engula qualquer coisa, porque eles vão ser ajuizados por Deus e você pode ir junto ajuizado por Deus se você não tiver coragem de viver apenas o que a Bíblia diz.
se você não tem coragem de questionar o seu líder, o seu pastor, no absurdo que ele está pregando, você vai ser condenado juntamente com ele. E não se esqueçam de doações, como a porcaria do seu carro, conforme disse há poucos dias aí, um vídeo que viralizou na internet. É porcaria até você entregar para ele. Por quê? São a base desses líderes, esses falsos líderes, esses falsos obreiros, esses homens corrompidos que pregam a religião e a fé baseada no achismo, é que o comunismo encontra. Vai ver lá, ó, quem estava no altar junto da inauguração do grande templo, ou do templo de Salomão. Vá nessas convenções e veja quem está subindo nos púlpitos, junto com esses líderes religiosos nacionais. Temer, Dilma, Lula, e Alckmin e tantos outros. E quantos números de pastores, vagabundos, que estão até envolvidos na Lava Jato e em outros escândalos. São nesses líderes que o comunismo encontra. Mas aqui não. Em nome de Jesus eu vou dizer que o comunismo é de Satanás. E que a família é uma instituição divina. E não é ideologia partidária e nem política que vai destruir a família, a igreja, a fé. Seja inteligente, cristão. Crente, abre a sua mente. No entanto, a religião não se resume só a isso. A religião também está relacionada com a revelação de Deus à humanidade por meio da sua palavra e o senhorio de Jesus Cristo. A religião é a manifestação de uma vida do ser humano à procura do seu dono, o seu Deus. A religião é a prática de boas obras, de demonstração de amor ao próximo. Ou seja, a religião também é positiva. Mas como tudo na vida, você pode fazer o que quiser com a religião. Depende da escolha de qualquer um de nós. Eu quero ter a religião pura e verdadeira. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. E atender a necessidade dos homens. E religar os homens a Deus. Mas há uma ideologia partidária, política, que eu devo desvalorizar a religião, aniquilar o poder da religião, da fé. Então eles podem implantar as suas ações, seus pensamentos. Depois do que eu relatei anteriormente, acredito que fica mais fácil para você entender o motivo pelo qual os partidos comunistas lutam pela aprovação e pelo estabelecimento social de ações contrárias às Escrituras. O próprio Karl Marx promovia uma visão estritamente negativa sobre a religião. E os comunistas faziam o mesmo por meio de várias de suas lutas partidárias. Embora não digam isso abertamente. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto. Karl Marx disse que o fundamento da família é o capital, o dinheiro. Presta atenção. Karl Marx afirma que o fundamento de uma família é o capital. Embora o conceito de capital nos escritos de Marx vai além do sentido usual e comum do dinheiro, abordando critério específico como a compra da força do trabalho, por exemplo, nessa segunda parte do meu assunto abordado, eu tratarei o termo capital como um sinônimo de dinheiro, no sentido estrito da palavra. No livro O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, está escrito: a abolição da família, fim da família, extinção da família. Cristão, como eu posso ser cristão e apoiar a ideologia que tem um pano de fundo a ideia de abolir a família? Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual? No capital? No ganho individual? Independente do contexto social em que se vivia na época,
essa ideia marxista sobre a família é um absurdo. O que fundamenta uma família não é o capital, não é o dinheiro, nem o interesse de ganhar o dinheiro. Família é muito mais do que isso. Família é amor mútuo. Família é empatia. Família é sacrificar-se em prol um do outro. Família é desejar a felicidade do outro. Família é querer estar perto de quem você ama. É claro que o dinheiro é uma necessidade material, pois sem dinheiro não temos como adquirir aquilo que necessitamos para sobrevivermos, como o alimento, a água, a moradia, o transporte. Mas o dinheiro não é o coração. O dinheiro não é a essência. O dinheiro não é o fundamento de uma família. Longe disso. Que o sangue de Jesus repreenda esse pensamento marxista endemoniado que se espalhou por toda a terra. A base ou o fundamento da família é o amor. E para piorar, no Manifesto Comunista de Marx, fala-se até da abolição da família. O que significa abolir? Abolir significa pôr fim a algo. Tais ideias marxistas estão impregnadas nos partidos comunistas, que lutam pela aprovação de leis que anulam o sentido bíblico da família. Os partidos de esquerda, todos eles, trazem cunho a ideia da aprovação através de leis que vão abolir, anular a família no sentido literal bíblico. A família genérica, a família natural. Nas leis que aprovam o fim da família, tal como ela se apresenta na Bíblia, a raiz está no comunismo marxista. Como eu sou cristão e eu vou apoiar um partido que tem como cunho o objetivo principal destruir a família. Em suma, o comunismo luta pelo fim da família da forma como ela é descrita na Bíblia. Isso é um fato inegável. Além, é claro, de tremendo absurdo de afirmar que o fundamento da família é o dinheiro, é o capital. Terceiro, Karl Marx e a promoção do caos. Vou repetir. Karl Marx e a promoção do caos social. No livro Manifesto de Karl Marx e Friedrich Engels está escrito: os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus afins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Preste atenção na frase que diz: derrubada violenta de toda a ordem social. O que isso significa? Estabelecer o caos social, para através desse caos social implantar forçosamente o comunismo. Isso supera todos os absurdos possíveis, pois privilegia, inclusive, atos de violência. Observe que aqueles que estão na direita são acusados de incitar a violência quando alguém propõe a defesa da sua casa, da sua família, da sua propriedade. Quando outros políticos públicos que estão na cadeia, aquele Lula fedido, disse para o líder do MST: coloque o seu exército na rua, vamos fazer guerra. Quando um homossexual como Jean Willis e a sua corja diz que está disposta a pegar em arma para lutar contra os cristãos. Isso é promoção do caos social. E qual é a melhor forma de se estabelecer o caos social? Através da corrupção generalizada e do desemprego. Isso Marx ensina isso. Que a melhor forma de se instituir o caos social é através da corrupção, é através do desemprego. Ei, é o que está acontecendo agora na Venezuela.
Tanto um quanto o outro são estupins utilizados para estabelecer o caos em uma sociedade. É isso que você deseja para o nosso país? Creio que não. E agora? O que fazer? Eu lhe farei algumas perguntas simples. Vocês conhecem algum país onde um partido de cunho comunista está no poder há vários anos? Eu conheço. Conheço a Venezuela. Eu conheço a Palestina. Eu conheço Cuba. E eu conheço por história e por escrito a Coreia do Norte. Você conhece algum país de cunho governamental comunista? Qual é a prosperidade deste país? Ei, por que os americanos não fogem dos Estados Unidos para Cuba? Ao contrário, as pessoas entram até em câmara de ar para enfrentar mais de 100 quilômetros de mar para tentar chegar num país capitalista. Por que os brasileiros não fogem para a Venezuela? Porque é a Venezuela que está fugindo para o Brasil. Acorda, crente! Os países de cunho comunista é um caos. Onde há milhões de desempregados. Aonde que há milhões de desempregados? É nos países de direita ou nos países de esquerda? Onde há corrupção sistêmica, embaraçada por partidos de ideologia comunista. Ei! Toda a liderança do governo que estava no poder há 13 anos no Brasil estão todos na cadeia ou respondendo processo. E o que não estão na cadeia é por causa de um Supremo Tribunal Federal que nós temos composto de 11 ministros corruptos. De 11 ministros indicados pelo PT. E que defendem vagabundos, ladrões. Onde você conhece corrupção sistêmica, onde você conhece desemprego, miséria, são países de cunho de governo de esquerda. Ou será que você não conhece nenhum país com esse perfil que eu estou falando? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Isso é um ditado popular. Por tudo isso, devemos ficar atentos a quem damos o nosso voto. E para efeito de esclarecimento, quais são os partidos de cunho comunista no nosso imenso e amado Brasil? Eu vou te dar alguns exemplos. Nós não temos extrema direita no Brasil, mas o PSL está levando esta imagem por causa do seu líder maior representando a direita. Mas os demais partidos, vou dar um exemplo deles: o PT, Partido dos Trabalhadores; o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro; PCB, Partido Comunista Brasileiro; o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil; o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade; o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados; cito também a Rede Sustentabilidade, que ao meu ver é o PT com uma nova roupagem. São partidos estritamente de esquerda, todos com cunho ideológico comunista, contra a fé, contra a religião, contra a família tradicional, e estão a fim de promover o caos pela corrupção e pelo desemprego para implantar as suas ideologias. Crente, em nome de Jesus, pense, porque o seu voto pode ser um pecado. Você pode estar institucionalizando a iniquidade na nossa nação. E depois não adianta você clamar. Depois não adianta você chorar. Tenha consciência.
Eu gostaria de encerrar fazendo duas afirmações a você. Primeira, eu não posso dizer em quem você deve ou não votar. Na minha opinião, eu não devo dizer, obrigar você. Cristão de verdade não deve votar em comunista. Isso eu afirmo a você. Mas cada um vota em quem quer. Eu não tenho nada a ver com isso. O máximo que eu posso fazer como cidadão brasileiro, como pai, como esposo, como pastor, como cristão, é influenciar positivamente os meus compatriotas e irmãos na fé. E eu sei em quem eu não vou votar. Eu não vou votar em nenhum candidato de partidos de cunho comunista. Porque o comunismo tem uma máxima: fazer do Estado Deus. E fazer Deus uma barata, ou menos que isso. Segunda afirmação: eu posso manifestar a minha opinião sobre qualquer assunto. Sim, eu posso. Eu estudei, e o direito estabelecido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que preconiza, dentre outras coisas, a livre manifestação do pensamento, a inviabilidade da liberdade de consciência e de crença, a livre expressão da atividade da comunicação. Isso me tem o direito. Então não venha você aí como um crente esquerdista dizer: nunca vi pastor fazendo política. Eu não estou fazendo política. Eu estou conscientizando você a não errar com as decisões do nosso país. Alguém vai dizer: mas Deus, eu não me meto com político porque Deus está no governo. Mostra para mim um fato na terra que Deus realizou sem usar um homem, sem usar uma autoridade. Ele sempre vai usar os homens e vai usar as autoridades. E você precisa entender isso. Ele sempre vai usar os homens e vai usar as autoridades. Então eu tenho que ter consciência de quem eu vou colocar lá. Salomão deu um conselho, dizendo: o coração do sábio pende para a direita, o do tolo pende para a esquerda. Jesus disse: naquele dia o meu Pai vai separar os bodes das ovelhas, e ele vai colocar as ovelhas na sua direita e os bodes à sua esquerda. A decisão é sua, a decisão é minha. Espero que você tenha gostado deste assunto. Que Deus continue abençoando o nosso amado Brasil, a fim de que a nossa bandeira seja sempre verde, amarela, azul e branca, e nunca vermelha. O Brasil acima de todos, e Deus acima de tudo. Deus te abençoe. Até mais.